Fala galera, vamos dar continuidade aqui ao estudo do Unidade e Diversidade do James Dunn, capítulo 9, Espírito e Experiência. Aqui ele vai fazer uma delimitação do que seria a experiência estática entusiástica. Por quê? Porque na visão dele, o entusiasmo talvez seja uma característica da ausência de critério para verificação do que seria a profecia e do que seria a glossolalia, a manifestação espiritual da glossolalia. Lembrando que quando a gente fala sobre a manifestação estática e histérica, portanto, nós estamos falando aí de uma construção que vem desde a antiguidade, a exemplo da própria histeria estática do culto babilônico, do profetismo judaico, das religiões helênicas, passando aí por algumas vertentes na história até chegar ao século XIX dentro do movimento carismático nascido nos Estados Unidos. Lembrando que quando a gente fala então da glossolalia e das manifestações histéricas e estáticas dentro do cristianismo, nós estamos falando também do movimento carismático nascido no século XIX nos Estados Unidos e, portanto, inserido na cultura americana. É indissociável. Indissociável a cultura americana, o profetismo e a escatologia americanas do movimento carismático, inclusive brasileiro. A influência é direta, é imediata. Daí que a gente teve também o nascimento já no século XIX do que seria denominações, ou então aquelas que se negam a ser chamadas de denominações, exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fazia então um retorno às condutas de santidade, né? Não comer determinada coisa, não fazer tal coisa. Por quê? Porque você necessitava externar, transparecer o que seria uma conduta de santidade. Essa conduta de santidade, dentro do profetismo escatológico americano, formou então algumas correntes, dentre elas o movimento carismático. E também outros, os Mormons também estão dentro dessa característica. Daí que você tem a formação dos profetas, aqueles que se diziam profetas e que, enquanto profetas, faziam a externalização da vontade de Deus, daquilo que seria então a vontade última sobre o indivíduo. Essa vontade, então, ela é externada através da profecia. Lembrando que a gente tem também os movimentos que confundem a profecia com a futurologia, né? Também com a própria escatologia. Daí que a gente tem essas famosas previsões do retorno da segunda vinda. Essas previsões estão calcadas também lá no século XIX e que vem contaminando as denominações pentecostais até o dia de hoje. James Dunn ele faz uma separação, inclusive, tá? Ele coloca os movimentos entusiásticos fora da ortodoxia, fora do catolicismo e fora do protestantismo. Para ele, e também para outras dezenas, o movimento carismático moderno, atual, ele não é um movimento protestante. Ele é algo novo, algo que surgiu dentro, inserido na cultura americana e exportado a partir de lá. Daí que a gente tem também a formação de alguns critérios de tradição, que é o trabalhado também nesse capítulo. Quais seriam esses critérios? Você vê, por exemplo, no calor nordestino, 40 graus, o sujeito na denominação, ele simples, muitas vezes iletrado, vestindo o quê? Terno e gravata. Num calor do Nordeste, ele vestindo terno e gravata. Por quê? Porque existe e existiu a assimilação do que seria a vestimenta correta para você entrar no ambiente sacro, no ambiente que seria então sagrado. A gente faz também aquela divisão estudada e também iniciada pelo Mircea Eliade, por que não, dos espaços de sagrado e profano. Então, se você tem a externalização de uma conduta espiritual através do que seria um movimento histérico específico, muito fácil de ser identificado por terceiros, você tem também a delimitação do que seria o sagrado. E sagrado é o quê? A própria pessoa. É aquele que emana aquela conduta histérica, e quem não está inserido nessa conduta, ou quem reconhece estranheza nessa conduta, esse sujeito é o quê? Ele é o profano. Ele está fora. A gente tem a separação do que o Mircea Eliade chama de lugares sagrados e profanos, enquanto lugar não espaço geográfico, mas também enquanto espaço de conduta. A conduta é importantíssima. Né? O movimento histérico, estático, atual, ele é importantíssimo para você fazer a delimitação do que é a conduta validada espiritualmente, dentro de uma conduta espiritual. Hoje, confundida com o próprio Espírito Santo, ou então manifestação direta de Deus. Lembrando que quando a gente fala da profecia estática, futurologia, enquanto ato mágico,
Nós estamos falando do quê? Daquele que fala o que Deus está prevendo. Então, se você duvida do que está sendo falado, você está, além de entrar no campo da profanação, você está também entrando o quê? No campo da incredulidade, da falta de fé, porque você está duvidando de um caminho de Deus. Você está duvidando de uma ferramenta do Espírito Santo. Então é intrigante você fazer também o que é a delimitação externa e interna. Porque aquele que professa determinadas atitudes, certamente ele confia que ele é um instrumento de Deus. Daí que o James Dunn faz algumas separações do que seria o elitismo espiritual. O elitismo, claro, manifestado dentro da conduta da glossolalia, da profecia, etc. Ele fala aqui sobre o cristianismo entusiástico. E aqui ele faz a separação do cristianismo entusiástico do que é o ortodoxo, católico e protestante. Por que entusiástico? Porque ele insere os critérios de entusiasmo com toda e qualquer manifestação espiritual, ele insere esse critério para vincular determinada pessoa a tudo aquilo que se manifesta espiritualmente. Por exemplo, Lucas, ele menciona aqui, Lucas era um dos que provavelmente era um entusiasta, um entusiástico, alguém que aderiu às condutas estáticas e que não fazia, então, aquele filtro do que seria falsa conduta da verdadeira conduta, falsa profecia da verdadeira profecia. Sobre isso ele fala o quê? Primeiro ele, Lucas, não faz nenhum esforço real para distinguir a profecia do discurso estático. Ele alinha os dois juntos em Atos 19:6 e parece igualá-los em Atos 2, onde a glossolalia de Atos 2:4 se cumpre na expectativa de Joel do derramamento do espírito de profecia. Isso implica que Lucas está mais interessado e impressionado no fato da inspiração do que pelo seu caráter, pronunciamento inteligível ou ininteligível. Segundo, ele não mostra nenhuma consciência do problema da falsa profecia. O único falso profeta que encontramos é de fora da igreja, seu inimigo declarado. Olha só que interessante. Já o estudo de James Dunn traz aquela distinção do que é visto hoje. Daquele que professa a glossolalia e alguma manifestação espiritual, esse professando, inserido então no espaço sagrado, e quem está fora do espaço também inserido no espaço profano. E quem é que está no espaço profano? Aquele que detém as forças do maligno, de Satanás, dos demônios. Então, aquele que faz uma conduta absolutamente idêntica à glossolalia e profetismo, a exemplo das religiões de matriz africana, este não está inserido na conduta profética de glossolalia do Espírito Santo. Porque, na verdade, ele está emulando, ele é um emulador. Olha só que interessante. Esse, o inimigo, ele está emulando uma conduta sagrada e ele é em si aquele que representa a conduta profana. Só que a gente tem aí quase uma teoria da ferradura, porque é muito claro você observar em outros canais, né, em outras manifestações por aí, você vê que existe também até uma identificação atualmente de vestimenta. Ou seja, o sincretismo da conduta estática pentecostal está agora entrando no sincretismo da conduta estática histérica, profética das religiões de matriz africana. Essa mistura e essa confusão já está sendo praticamente indissociável em algumas denominações, em algumas igrejas, principalmente aquelas inseridas em grupos de menor poder aquisitivo. E aqui ele termina sobre Lucas, esta aceitação inquestionável de todo o discurso inspirado dentro da comunidade como inspirada pelo Espírito Santo, certamente é uma atitude do entusiasta. Então, a meu ver, ele coloca que a indisciplina sobre identificar a falsa profecia da verdadeira profecia e de ter tudo como verdadeiro, como decorrente do Espírito Santo, é uma atitude entusiástica. Ele vai mencionar depois sobre Paulo, né? Que Paulo ele era consciente dos perigos do entusiasmo, portanto, das condutas histéricas, proféticas e estáticas que provavelmente vinham ou de cultos helenizados, ou então da própria conduta profética judaica da época. E aqui ele menciona sobre as tradições querigmáticas e as tradições Jesus, né, que ele transmitia em seus convertidos quando os formava em uma nova igreja. E ele menciona
o seguinte: isso não é diretamente um teste, como poderia a princípio parecer, visto que a tradição para Paulo não era uma coisa congelada e fixa, mas viva, uma palavra original que tinha de ser interpretada novamente quando as circunstâncias mudavam. Paulo nunca deixa que a tradição se torne simplesmente lei. Todavia, podemos ainda dizer que para Paulo somente essa experiência devia ser reconhecida como experiência do Espírito, que concordava com as tradições fundadoras. O Espírito de Cristo precisa concordar com a lei de Cristo, e aqui depois ele vai falar que é a lei do amor. Obviamente, fazendo uma dissociação, né, do que seria a manifestação histérica e estática. Por quê? Se você observar, existe sim um fortalecimento através dos séculos que descambou na cultura e na tradição do século XIX dessas manifestações proféticas nascidas nos Estados Unidos, de que você deveria manter a tradição da conduta estática, profética e histérica. Essa tradição, então, ela é externada e fixada praticamente todo domingo, ou em toda reunião. Por quê? Aquele que emana, aquele que faz, às vezes, de caminho da vontade de Deus, daquele que faz o caminho do Espírito Santo, ele precisa necessariamente externar de forma tradicional, enquanto tradição, ele precisa externar em toda e qualquer reunião determinada manifestação estática religiosa dentro daquilo que é aceito por essa comunidade enquanto manifestação do Espírito Santo. Por quê? Se ele não faz isso, se ele deixa de praticar tais atos, tais comportamentos, provavelmente ele está em quê? Ele está em pecado, ele está em incredulidade, ele está afastado da vontade de Deus. Por isso que existe na forma tradicional pentecostal a formação de condutas repetidas, reiteradas, quase como se colocadas no calendário. São então atitudes, atos que necessitam ser externados em toda e qualquer reunião. Ainda que isso de nada tenha proveito para a própria comunidade. O James Dunn coloca então que um dos critérios de Paulo é o benefício da comunidade. Só que o benefício da comunidade, a meu ver, atualmente, ele está misturado ou confundido com o benefício profético escatológico, da futurologia. Porque aquele que faz, aquele que professa uma profecia, o profeta em si, ele é o caminho do quê? Daquilo que irá acontecer. Tamanho é o poder de Deus sobre ele, que ele sabe o futuro. Ele conhece o futuro. E ele irá te dizer o futuro. E se você duvidar dele, você está sendo não incrédulo sobre o futuro. Não, você está sendo incrédulo perante a vontade de Deus sobre a sua vida. Então não duvide do profeta. Não duvide do profeta e não duvide do que está sendo falado. Se você não acatar essas palavras de profecia, de futurologia, de escatologia apocalíptica, você provavelmente está negando uma manifestação explícita do Espírito Santo. Portanto, um pecado gravíssimo, gravíssimo. Então, a idealização do que seria a manifestação coerente e da tradição coerente pentecostal passa pela delimitação do que seria sagrado e profano. Você, ainda que inserido dentro de uma comunidade, se você não acata, por exemplo, as manifestações carismáticas usuais, você é o quê? Você está dentro da profanação de condutas consideradas sagradas pela comunidade. Você então precisa acreditar, você precisa ter fé. Fé em Jesus Cristo, na mensagem de Jesus, não é só isso. Você precisa ter fé no quê? Nas manifestações mais puras, nas manifestações mais cristalinas do Espírito Santo, que é justamente aquelas que fazem, às vezes, da glossolalia. Como é que você vai duvidar de que determinado profeta, de que tamanho homem de Deus não está falando na língua dos anjos? Como é que você vai duvidar? Se você duvida, é porque você é um incrédulo. Disso se constrói aquela ideia da formação da tradição. Porque se você é um incrédulo que está a todo momento dentro de uma comunidade duvidando do que está sendo colocado enquanto pauta religiosa, enquanto comportamento religioso, você não está inserido nessa comunidade. Não está inserido. Ainda que essa comunidade tenha nascido e se expandido necessariamente por influência da cultura americana. Ainda que tudo o que você veja, seja apenas reflexo
da histeria e do profetismo americano. Sobre o benefício da comunidade, ele fala o quê? Sobre Paulo, né? Por isso é que atos de serviço, mesmo que aparentem não serem inspirados, podem muito bem ter a reivindicação mais elevada para serem reconhecidos como carismata, mais do que muito discurso manifestamente inspirado, Romanos 2, 6 a 8. Por esse critério, Estéfanas deveria ser reconhecido como homem a ser imitado, 1 Coríntios 16, 15. O que não beneficia os outros não deve ser bom para o bem da igreja. Só que você, olha só que interessante, como é que é pertinente você analisar o que seria o benefício da comunidade. Hoje, você saber o futuro, imagina só, você está inserido numa comunidade pentecostal abarrotada de manifestações de glossolalia, de profetismo, e você não quer saber o futuro? E pior, você duvida do futuro? Olha só, você está indo, nesse sentido, você está contra o bem da comunidade. Porque toda a comunidade deseja saber o futuro. Disso, toda a comunidade também precisa saber quem é que está sendo admoestado, quem é que está sendo confrontado nos seus pecados. Então o profeta, ele vai te confrontar no seu pecado. Ele vai olhar no seu olho e vai te dizer qual é o seu pecado. E você deve acatar. Por quê? Não é ele quem fala, é Deus, através do Espírito Santo. Olha só, fantástico, né? E aí quando você tem toda esse peso na formação da comunidade, como é que você retira essa característica fundacional da própria comunidade? Não tem como você retirar. Porque se você retira, a comunidade se esvai. Ela acaba. Ela é dissolvida. Por isso é tão importante a manutenção das condutas histéricas, entusiásticas e estáticas dentro dos movimentos pentecostais e hoje neopentecostais que James Dunn separa do protestantismo. Ele conclui aqui sobre Paulo. Paulo é um carismático que considera a experiência da graça, caris, como fundamental à vida cristã e a experiência de carisma como fundamental à comunidade cristã, mas que se posiciona contra o entusiasmo ao insistir que todos os carismata precisam ser testados e que somente aquele carisma que manifesta a graça, caris, de Cristo deve ser acolhido. Então ele faz a separação do que é o carismático de caris, do que é entusiástico. O entusiasta, o entusiástico, dentro dos critérios de manifestações estáticas, ele é, portanto, aquele que não faz a análise do que seria falsa ou verdadeira profecia, falsa ou verdadeira glossolalia. Lembrando que, hoje, essa distinção seria quase irrelevante, porque você tem a glossolalia e a profecia, repito, em cultos de matriz africana. Então você não precisa, na verdade, você não pode fazer esse tipo de separação de simples conduta dentro da comunidade cristã, não, porque você está se deparando aí com uma replicação do inimigo, do demônio, de Satanás. Satanás é tão ardiloso que ele está emulando uma conduta espiritual legítima. Então nós devemos combater o quê? Não essa manifestação interna da comunidade e provavelmente falsa. Não. Nós devemos confrontar o inimigo, o demônio, o profano, o externo, aquele que está além dos muros. Sobre João, ele vai falar o seguinte: ele não é nenhum elitista, porque ele coloca a ideia de elitismo aqui, justamente daqueles que praticavam determinados atos estáticos. Eles eram considerados, eles próprios, elitistas dentro da comunidade porque eles se lançavam enquanto mais experientes na vontade de Deus. Eles estavam mais próximos. Eles não só da vontade de Deus, mas da própria conduta que emana do Espírito Santo. Eles são um caminho do Espírito Santo. Portanto, eles estão mais próximos do que seria a verdadeira espiritualidade. Sobre João aqui, tá? Sua escatologia realizada abraça todos os que nasceram de Deus, provavelmente dirigido contra uma forma de gnosticismo primitivo. Aqui ele faz a separação, novamente, de Paulo enquanto gnóstico, né? De João, desculpa. João enquanto gnóstico. Para ele, João não é um gnóstico. Dele é mais a espiritualidade do pietismo, cujos paralelos mais claros na história cristã seja provavelmente o movimento de santidade do século XIX. Lembrando aqui o movimento de santidade nascido nos Estados Unidos, não eclesiástico, enfatizando a experiência espiritual do indivíduo e tendência ao perfeccionismo. O movimento de santidade é o quê? O movimento
de abdicações, porque você, ao não praticar determinadas condutas, você está provavelmente mais próximo do critério de seletividade espiritual. Critério, então, que faz às vezes de vinculação entre o sujeito cristão e daquele que é o morno na fé, né? Aquele que precisa ser vomitado. Então, a gente retorna àquela conduta ascética, que é justamente a reconfirmação do que seria o verdadeiro cristão. Por quê? Porque o morno, ele será vomitado. Dentro daquela ideia escatológica, profética e apocalíptica, nascida então na cultura americana. A meu ver, o James Dunn, ele enfatiza a ideia da tradição mutável, né? A tradição espiritual também carismática e entusiástica, que ela faz sua mutação por si mesma, através de uma evolução orgânica da igreja, que então fazia suas condutas, trazia suas condutas e validava essas condutas também para a continuidade da harmonia da comunidade. Então a continuidade da harmonia da comunidade era essencial na igreja primitiva, lembrando também que a ideia de entusiasmo e de conduta entusiástica trazida pelo James Dunn é justamente uma das condutas de divisão da igreja. Daí que a gente tem a gente retorna àquela ideia do movimento pentecostal enquanto movimento cismático, ou então movimento de separação definitiva no que seria uma conduta aprovada, né, pelo protestantismo. Por isso que ele faz, provavelmente, essa separação entre catolicismo, ortodoxia, protestantismo e movimentos entusiásticos ou carismáticos. Ele evita fazer a vinculação de carisma com os movimentos pentecostais atuais, porque carisma hoje, ou movimento carismático, deveria estar relacionado à graça, enquanto mensagem do evangelho, e não enquanto conduta de validação da comunidade, ou então de um profeta e de uma conduta espiritual. Por isso que ele trabalha com a ideia nos movimentos entusiásticos. Tranquilo? Fico por aqui, grande abraço, tudo de bom.